Então vamos lá. Então, referentes aqui, ó, o Google Classroom, nós temos as atividades de física. Então temos lá. No caso, eu não estou passando atividades exatamente porque nós temos nosso simulado, né? Então o simulado meio que está contando aí como as atividades ao decorrer da semana. Então, nós temos ali, não, no caso a gente está no sétimo. Então aqui, ó, eu estava estudando, no caso, na aula passada, começamos a ver a parte de escoamento. Então chegamos a ver ali os tipos de escoamento: o escoamento laminar, turbulento e o escoamento intermediário, certo? Chegamos a ver a parte de viscosidade, o que significa viscosidade, o que significa um elemento viscoso, né? Vimos que o betume é o elemento mais viscoso. Vimos que o escoamento ele vai depender desse cara aqui, que é chamado de número de Reynolds, que ele depende do diâmetro, da velocidade, da viscosidade, da massa específica e da densidade. Então, verificando ali ao nosso simulado, vamos dar uma olhada nele. Então, vendo o resultado, o pessoal até que foi bem, olha lá. O pessoal tirou 90%, né, das questões, acertou 90% das questões. Então, bom que a gente vai dando uma olhada no que a gente viu, né? O pessoal foi bem, mas a gente vê. Opa, não é aqui. Pronto. Então a gente viu ali o primeiro. O primeiro ele fala o seguinte: o pis, que consiste nos elementos mais viscosos do mundo, é utilizado na fabricação de asfalto. Dentre o pis existe outro elemento químico tão viscoso quanto. Tanto. Que elemento químico é esse? Então nós vimos que esse cara é o betume, certo? Então Certo. aqui ele Certo. pergunta: quais são os tipos de escoamento do fluido? Então, no caso, acho que foi o Joaquim, né, chegou a me perguntar sobre a questão, dessa questão número 2. A resposta ideal seria a letra D, porque é laminar, turbulento e intermediário. A gente não falou muito sobre o intermediário. Aqui, ó, até deixei aqui, ó, laminar, turbulento e intermediário, ó, que seria o meio termo, né? Mas aí eu acabei até falando com ele e falei, marca a letra D, que é a nossa resposta certa, e qualquer coisa avisa todo mundo sobre essa letra D. Mas Fiquei meio em dúvida sobre esse linear, que eu fiquei em dúvida se era a mesma coisa de laminar. Só que aí eu marquei, acabei marcando a D também. nesse caso eu botei só para confundir mesmo. E aí na questão 3 ele pergunta: qual a Uhum. constante física que relaciona-se um escoamento laminar ou turbulento? Então nós vimos que era o número de Reynolds. A Uhum. 4 Depois eu revisei. foi o único nome estranho que a gente viu, né? Ó, número de Reynolds. O escoamento depende do número de Reynolds. E quais são os fatores fundamentais para definir se o escoamento laminar ou turbulento? Então, só verificar aqui o que a gente tinha. Ó. Diâmetro, velocidade, massa específica ou densidade e a viscosidade. Então, a gente tem ali, ó, comprimento não é, temperatura não é, a gente tem comprimento aqui também não é, comprimento também não é. Então, ó, diâmetro, velocidade, viscosidade, massa específica. Letra E. E aqui, considere o escoamento apresentado na figura. Esse escoamento pode ser definido como. Então, se a gente olhar aqui, ó, repara que o escoamento, isso aqui é como se fosse tipo uma vela queimada, algo do tipo, né? Repara que ela não vai totalmente reta, né? Ela está fazendo uma curva. Então, esse tipo de escoamento aqui, a gente tem que é chamado de escoamento turbulento. Então, a resposta ideal é a letra B. Tudo bem, gente? Tudo bem. Alguma dúvida até então? Não, foi bem tranquilo.
Beleza, de boa. Então vamos seguir essa lógica de escoamento e acontece o quê? Existem várias formas, por exemplo, vocês já se perguntaram por que que, por exemplo, como que o avião sabe a velocidade dele? Por exemplo, como que o carro funciona? Né? Como que o carro sabe a velocidade do carro? Geralmente aparece assim, né? Não. Isso, aparece lá no velocímetro. Mas como que ele sabe se ele está realmente naquela velocidade? Se ele não está muito rápido, se não está muito devagar? Como que você acha que o carro mede essa velocidade? Alguma ideia? Então, ó, o carro ele vai medir a velocidade da seguinte forma. Ele tem uma forma, um contador. Deixa eu só pegar uma fotinha de um carro. Agora eu vou ver se eu faço o PowerPoint, que eu acho que fica mais fácil. Esse aqui pode ser. Então o carro, ele vai ter o quê? O carro ele tem um contador que ele indica quantas vezes a roda deu uma volta. Ou seja, então, sabendo o diâmetro da roda, ele sabe quanto que esse carro andou. Caraca, é de acordo com a roda, então, tipo, quantas vezes ela gira. Aham. Eu nunca sabia disso. E aí, sabendo o tempo que ele demora para fazer essa volta, você consegue estimar qual vai ser a velocidade do carro. Então é através desse movimento. Mas aí vem a pergunta: beleza, se o carro ele utiliza esse diâmetro da roda, o que, que vai acontecer então, por exemplo, com o avião? Porque o avião não tem uma roda no ar, né, para poder medir essa velocidade. Mas como que então esse cara sabe se, se ele vai estar muito rápido, se ele vai estar muito devagar? E aí, o que, que vocês acham? Ah, pode ser com o vento, com a forma que o vento. Ah, não sei. Não sei explicar assim, mas. Então, Vou ver. vai ser da seguinte forma. A gente estava vendo a parte de escoamento e existe uma equação é, chamada equação de Bernoulli, que é esse cara aqui. Ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Eu acho que Bernoulli se escreve dessa forma. Bernoulli. Bernoulli. Então, o que, que acontece na equação A? Na equação de Bernoulli, ela é uma equação que vai relacionar a pressão de um gás com a velocidade dele. Então, a ideia do avião é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu só botar aqui, ó. De um fluido. Então, o que acontece? Se eu sei mais ou menos a pressão com que esse gás está entrando, esse fluido está entrando, eu vou saber mais ou menos a velocidade com que ele vai sair. Então, eu tenho algo, acho que é tubo de Pitot. Aqui, ó. O tubo de Pitot, deixa eu ver, ele vai funcionar da seguinte forma. Todo avião vai ter um negocinho que é igual esse cara aqui da foto.
E aí, o que acontece? Deixa eu jogar aqui para cima. Aí, do tubo de pitot ele funciona da seguinte forma. Aqui vai ter um bico no avião. Olha aqui, ó. Esse carinha aqui é um tubo de pitot. Ó, esse carinha aqui é um tubo de pitot. E aí o que ele faz? Ele vai medir a pressão que vai ter aqui dentro. Ou seja, sabendo a pressão que vai ter no ar, ele vai conseguir medir qual vai ser a velocidade que vai estar esse avião. Porque pensa comigo, o que é pressão? Pressão não é força sobre área? Então, se você está correndo, você tem uma área maior que você está deslocando. Não uma área maior, mas você vai ter uma quantidade maior de líquido que você está deslocando. Então, pensa, por exemplo, num túnel do vento. Né? Vamos pensar em algo mais lógico. Pensa aqui no túnel do vento. Ó. Deixa eu ver. Tá, não é o que eu quero, mas vai servir para exemplificar. Então, imagina aqui, ó, tenho um carro. Quanto maior esse vento que está passando sobre ele, maior vai ser essa velocidade desse vento. Concorda comigo? Pegaram mais ou menos a lógica? Ó, então, conforme vai aumentando a velocidade, o que vai acontecendo? Eu vou ter que a pressão que vai ser exercida vai ser maior. Então, a mesma coisa vai acontecer com esse tubo de pitot. Ou seja, deixa eu botar aqui essa figura. O tubo de pitot ele vai fazer o quê? Ele vai medir a pressão exercida pelo avião e através dessa pressão ele consegue saber a velocidade do avião. Então, através dessa pressão, ele consegue saber qual vai ser a velocidade exata do avião, devido a essa diferença de pressão exercida por ele. E tudo graças a essa fórmula aqui, ó, que é a equação de Bernoulli. Quem eu tenho aqui na equação de Bernoulli? Só para a gente ter uma ideiazinha. A equação, a gente não vai resolver ela, né, porque é um pouquinho mais chatinha, mas ela contém quem? Ó? Ela contém P, que é a pressão, ela vai conter ali um ρ V1 ao quadrado, que esse cara aqui está relacionado à velocidade. Então deixa eu só botar a letrinha. Vamos lá. Eu acho que tem que... tá aqui. Rho V ao quadrado. Vamos que tá lento por enquanto. Foi. Ele vai corresponder à velocidade. E existe esse cara aqui, ó, ρgy, que ele está associado à altura. Então, por exemplo, vou botar aqui. Ele vai corresponder, por exemplo, à altura. Tudo que a gente tem que trabalhar com fluidos, a gente vai trabalhar com esse cara aqui, ó, que é essa equação aqui de Bernoulli. Então, repara que essa equação ela relaciona a pressão de um fluido com a velocidade e com a altura dele. Então, por exemplo, é através dessa equação que eu consigo saber qual é a velocidade de um avião, por exemplo. É através dessa equação que eu consigo saber, por exemplo, a altura de uma caixa d'água. Né? Por que, por exemplo, a caixa d'água, quando a gente vai lá, né, vai construir uma casa, a caixa d'água ela fica lá em cima. E por que ela não fica lá embaixo? Exatamente porque lá em cima a água ela vai descer devido à gravidade. Né? Eu não preciso ter uma bomba para poder levar esse cara lá para cima.
E aí o que vai acontecer? Tendo essa gravidade, ela vai gerar uma pressão, né? Ou seja, eu vou ter uma altura de um lado e isso vai me gerar uma pressão. E com isso eu vou ter a água e ela vai sair com uma pressão muito grande. Né? Tanto que, por exemplo, não sei se vocês já foram em apartamentos no mesmo prédio ou algo do tipo, os apartamentos costumam ficar lá embaixo, os primeiros apartamentos, pelo fato da diferença de altura ser muito grande, ele costuma ter uma pressão de água muito grande. Né? A torneira, quando a gente abre, sai muita água, sai jorrando água. É Exatamente porque a verdade. pressão é muito elevada. Já quando a gente vai para os andares mais para cima, mais perto da caixa d'água, a pressão não é tão grande. E é exatamente quem relaciona é esse cara aqui, ó, que é a equação de Bernoulli. Pegaram mais ou menos a ideia? Uhum. Sim. Caraca. Né? Então, qual é a grande sacada que a gente está vendo? A gente está vendo o que? A parte de mecânica dos fluidos. Vou botar aqui. Estamos estudando o que a gente chama de mecânica dos fluidos. Acho que funciona melhor. E qual é a grande sacada da mecânica dos fluidos? Diferente das outras físicas, que elas são certeiras, ou seja, existe um valor certo, a mecânica dos fluidos ela não existe um valor certo. Ou seja, não tem como eu saber exatamente qual é a resposta. Ou seja, não tem como eu saber qual é a melhor aerodinâmica possível de um carro. Eu tenho que fazer vários experimentos. Por quê? Porque essa aerodinâmica ela depende de vários fatores. Então o que significa? Por ela depender de vários fatores, eu tenho vários parâmetros a serem analisados. Ou seja, isso faz o quê? Com que um carro com que eu esteja produzindo, de uma marca, ela não seja igual a outro carro. Porque os parâmetros são diferentes. Porque pensa comigo, a ideia de um engenheiro é o quê? Criar aquele material perfeito, certo? Ele quer criar aquele produto que seja perfeito, o mais modelado, o mais desenvolvido. Então, se existisse uma aerodinâmica perfeita, todos os carros teriam o mesmo design. Todos os carros seriam iguais. Concorda comigo? Sim. Só que isso não acontece, né? A gente vê o desenho dos carros são diferentes. Ou seja, um carro é diferente do outro, uma marca é diferente do outro. E exatamente é por causa disso, porque na mecânica dos fluidos não existe um valor exato. Como ela depende de diversos e diversos fatores, né, não existe um valor exato para aquilo. Então, com isso, eu tenho que vários parâmetros. Então, por exemplo, se eu ajusto um pouquinho, se eu quero um carro um pouquinho mais pesado, se eu quero um carro mais assim, mais assim, mais assim, eu vou chegando a níveis que é onde uma aerodinâmica vai ser melhor do que a outra. Essa é a ideia da mecânica dos fluidos. Então, a mecânica dos fluidos ela estuda o comportamento de um fluido. E a gente já falou que esse fluido ele pode ser um gás ou um líquido. Por isso que a gente fala de fluido. E, como eu havia falado, então, como eu botei aqui, ó, na mecânica não existe valor exato, pois cada componente depende de diversos fatores. Né? Pensa assim, você tem que saber o valor de x.
Mas o x depende do y, depende do z, depende do a, depende do b, depende... Ou seja, você tem que começar a escolher alguns valores. Então, acontece o quê? Dependendo desses valores que são escolhidos, você vai ter uma resposta diferente, né? Então, é como se fosse, sei lá, você vai comprar, digamos, um salgado. Mas para esse preço do salgado que você vai vender, ele vai depender de quem? Ele vai depender de quem está produzindo, vai depender da massa, vai depender do transporte, vai depender do cliente, vai depender da demanda, ou seja, o preço que você vai ter vai depender de vários fatores. Então, o valor que você vai botar vai depender muito se esses caras vão variar ou não. Então você tem que levar em consideração isso. Então, cada ajuste que você faça, eu mudei de fornecedor, mudei de um para outro. Ou agora eu estou vendendo em outro lugar, em outro método, né? Estou vendendo delivery, salgado. Então, isso vai influenciar no meu preço. Se ele vai aumentar ou ele vai diminuir. A mesma coisa acontece no carro. Né? Eu quero que o carro chegue até tal velocidade, tenha assim, assim, o efeito assim, assim, assim. Então, isso vai depender exclusivamente do quê? Dos parâmetros que eu utilizo. Por isso que o desenho de um carro, ele costuma ser sempre diferente de outro. A mesma coisa acontece com o avião. Mas aí a ideia é o quê? Eles vão seguir um padrão. E qual é o padrão? Né? Eles vão seguir pelo menos uma base. E qual é a base desse carro? Eles vão tender sempre a aparecer com uma gota. Ó. Tudo que a gente está estudando aqui é o que a gente chama de aerodinâmica. Deixa eu botar mais uma fotinho. Clássico Fusca. Então, basicamente, a gente tem que esse cara ele vai depender, essa aerodinâmica dele vai depender desses fatores. E, deixa eu botar aqui. A aerodinâmica, o que ela vai ser? Ela vai ser o estudo. É o estudo do corpo, onde tende a se minimizar os efeitos de arrasto do fluido. Ou seja, conforme a pessoa vai andando, ela vai se deslocando, ela vai empurrando o ar. E a ideia é o quê? É que o fato dela empurrar o ar, ela tem que ser o mínimo possível, ou seja, ela tem que perder o mínimo de energia possível. Né? Então, é deslocar o mínimo de ar possível. E a melhor geometria para se deslocar o ar é uma gota. Aqui, ó. Essa aqui é a geometria. Quando a água ela cai, por exemplo, ela vai formar uma aerodinâmica semelhante à de uma gota. Então, o que acontece? A melhor forma, a melhor geometria que a gente vai ter é algo que se pareça com isso aqui, ó, com uma gota. Então, repara, aqui, ó, vou botar aqui na fotinho. Os carros eles vão tender a aparecer mais ou menos esse comportamento aqui de uma gota. Ó. Não sei se vocês repararam, mas por exemplo, olha que esse desenho aqui, ó, desse carro aqui, ó. Ó, repara, vê se não é mais ou menos uma gota. Ó. A parte da frente, ela costuma ser um pouquinho maior, né? E a parte de trás, ela costuma ter uma cauda um pouco mais elevada. Exatamente para dar esse efeito da gota, porque a gota ela vai ter a melhor aerodinâmica possível. Porque né, a água, como ela é um fluido, ela se deforma para obter essa melhor aerodinâmica.
Então, a melhor aerodinâmica ela sempre vai ser a tendência dessa gota. Ou seja, olha aqui, por exemplo, esse carro. Ele vai ter a parte dele um pouco levantada, ó, e a parte de trás ela vai descer. Aqui o Fusca, ó, ela tem uma parte avantajada e depois ele desce caindo como se fosse uma gota. Ó. Cara, eu nunca tinha reparado nisso. E é muito igual, tipo. Aham. O Fusca, que vocês sabem que ele foi um carro criado na guerra, né? Olha aqui, ó. Olha, Sério? olha que interessante. Vê se isso aqui, ó, essa é a dinâmica do Fusca. Vê se ela não se assemelha à de uma gota, ó. Metade de uma gota, pelo menos. Olha lá, ó. Os carros eles vão tender a ter esse tipo de comportamento. Porque Verdade. aqui, ó, é mais ou menos o desenho da aerodinâmica. Ó. Melhor aerodinâmica que a gente tem é a gota. E todos os carros vão tender a ter esse comportamento. É claro que, né, quando a gente fala de aerodinâmica, por embora sejam vários fatores, você não vai fazer de qualquer forma. Né? Tem uma base a ser seguida. Né? Você tem ali pelo menos um pé no chão, um start. E o start que eles têm é exatamente nesse caso. E o avião ele vai funcionar exatamente dessa mesma forma. Ó. A asa do avião, olha lá. Ó. A asa do avião ela funciona exatamente nesse caso aqui. Ó. Nossa, troço complicado. Ah, nem tanto. É mais desenho. Ó. A gente está vendo só. Não é, não é à toa que demoraram pra descobrir o avião. É, mas aqui, ó, o avião ele é bem simplesinho. Ó. Pensa comigo. A asa do avião, tá vendo essa asa do avião? Vê se ela não se parece com o desenho da aerodinâmica do carro, que é exatamente Parece. metade de uma gota. Aham, muito. Não parece, né? Verdade. E aí qual é a ideia do avião? Aqui o ar ele vai passar aqui por cima e vai passar aqui por baixo. Só que repara que no Sim. caminho por cima ele é muito maior do que o caminho por baixo, né? Porque o caminho por cima tem uma curva. É. Então Embaixo é reto. como que faz do avião subir? Como que faz que o avião voe, por exemplo? Vou botar aqui, como o avião voa? Então a gente vai ter exatamente isso aqui, ó. Tio, depois você vai pôr isso lá no portal? No Aham, Google no Sala de Direct, Aula? mando pra vocês. Eu acho que assim fica Beleza. melhor do que ficar escrevendo, né? Porque aí eu acho que fica É. mais nítido pra vocês verem. E acaba que fica até mais rápido Aham. pra você fazer. Então, o ar ele vai passar por cima e por baixo. Só que no caso, como a parte de cima é maior, o ar tem que passar mais rápido. Nisso que o ar passa mais rápido, a pressão é menor. Por que, que a pressão é menor? Porque pensa, o ar está chegando ali e já está indo embora. O ar já está chegando e já está indo embora. Então ele não pode acumular ali dentro. Logo, a pressão em cima é menor. E qual é o fato da pressão ser menor? Se aqui a pressão é menor, a gente tem o efeito o quê? Da natureza. Lembra que a gente chegou a ver um pouquinho sobre implosão? Vácuo, essas coisas, lembra? Ar rarefeito ou algo do tipo? Então o que, que acontecia? O ar ele tem que ocupar. Lembra o primeiro experimento que eu pedi para vocês? Que era o lá da vela e do copo, que botava na água e ele subia. Aham, lembro. Então o que, que acontecia naquele experimento? O ar, quando você aquecia ali dentro, o ar ele ia para fora
Quando você botava o copo ali para baixo, o que acontecia? Ali eu tinha um lugar onde a pressão era menor. Ou seja, de alguma forma aquela pressão tinha que ser ocupada. E como que ela vai ser ocupada? Ela vai ser ocupada simplesmente com o quê? Com a água. Então a água ela vai subir e vai fazer esse exemplo ali que vai ocupar exatamente aquele espaço. Ou seja, eu tenho que a pressão ela vai tender a se igualar no meu sistema. E a ideia é exatamente essa, a pressão ela sempre vai tender a se igualar. E aí, pensa nesse sistema aqui, ó. Eu tenho um lugar onde a pressão é menor e um lugar onde a pressão é maior. O que isso vai fazer? Como ela vai tender a se igualar, a pressão vai empurrar essa asa para cima. Então, como a pressão é menor, a pressão atmosférica empurra a asa para cima. E isso faz o quê? Com que essa asa levante, ou seja, o avião vai voar. Pegaram mais ou menos a ideia? Sim, Aham. Ou deu seja, pra pegar. o fato do avião voar é exatamente esse. E acontece o quê? A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com o helicóptero. Como que o helicóptero voa? Vocês sabem como que o helicóptero faz para voar? Ué, as hélices do avião giram. As hélices tem ali, né? E elas giram. Então, ó, É, verdade, né? A gente nunca parou pra pensar nisso. se você reparar, as hélices de um helicóptero, elas são iguais à asa de um avião. Só que a grande sacada do helicóptero é isso aqui, ó. Olha essa asa aqui, ó. Até o formato é o mesmo, professor? Até o formato é o mesmo. Só que aí, ó, então no helicóptero a gente vai ter o quê, ó? Vai ter a mesma coisa. Tá vendo o desenho aqui dela? É igual, Ah, entendi. é igualzinho. Só que qual é a grande diferença? No helicóptero, ele fica girando na mesma velocidade. Só que a diferença é o quê? Que ele consegue inclinar esse cara para cima e para baixo. Nisso que ele inclina para cima e para baixo, ele muda essa A velocidade aqui direção. de sustentação. É o que a gente chama de ângulo de ataque. O de ataque. É isso aí. Então, o que acontece, ó? As hélices têm Ai, a que mesma foda. curvatura que a de um avião. Entretanto, a velocidade de rotação da hélice continua constante. A única coisa que muda é a inclinação da hélice. Ou seja, a velocidade ela vai continuar a mesma e a única coisa que ele vai mudar vai ser exatamente essa inclinação. Se ele quiser subir, ele joga para cima, se ele quiser descer, ele joga para baixo. E assim ele consegue controlar qual vai ser a velocidade e tudo mais. Então essa é a forma com que o helicóptero funciona, por exemplo. E é claro que quando ele está girando, isso vai fazer com que o helicóptero gire junto com ele. Então por isso que o helicóptero ele vai ter outra hélice, que é essa hélice lateral aqui, ó, para evitar, por exemplo, aqui, ó, para evitar com que ele caia, né? Então essa hélice ela vai controlar se ele vai virar para a direita ou vai virar para a esquerda. E esse cara aqui ele vai controlar se ele vai subir, vai descer, se ele vai inclinar ou não. Pegaram mais ou menos a ideia? Entendi. Aham. Alguma pergunta, gente? Não. Acho que não. Então acho que nossa aula fica por aqui. Acho que o simulado ele pode ser baseado nessa parte. Beleza. Beleza. Tranquilo? Depois do simulado, tipo, que a gente fizer, eu acho que aí a gente vai saber mais o que a gente tem dúvida e tal. Mas por Aham. enquanto que a matéria. Aí a gente vai revisando. Beleza. Aí a Uhum. gente vai fazendo revisão.